A segunda etapa é o seguinte: nós precisamos fazer o mapeamento de tipos de entidade fraca. Então, para cada tipo de entidade fraca, crie uma relação R e inclua todos os atributos simples desse tipo de entidade como atributos de R. Inclua como atributos de chave estrangeira de R os atributos de chave primária da relação forte. Então, vamos embora fazer isso. Então, nós temos aqui o nosso diagrama de entidade de relacionamento e nós temos apenas um atributo, uma relação, na verdade, uma entidade fraca, né? Porque agora a gente está mapeando os conceitos do ER por relacional e as coisas chamam diferente, né? Então, aqui uma entidade fraca que vai se transformar numa relação. Vai virar uma relação dependente, porém eu vou ter que pegar a chave primária da relação da qual ela está conectada, porque toda relação fraca, toda entidade fraca necessariamente vai estar ligada a uma entidade forte, através de algum relacionamento. Então a gente vai fazer essas ligações, a gente vai trazer o atributo-chave de funcionário, que é o CPF, a gente vai trazer para dependente como chave estrangeira. Isso vai ser fundamental. É a chave estrangeira que faz a conexão das duas tabelas. Então, eu consigo pegar um CPF e depois, a partir desse CPF, eu consigo saber todos os dependentes de alguém, porque o CPF vai aparecer na tabela de dependente. Então, vamos lá ver como é que vai ficar. Aqui entrou a tabela dependente. Então, a tabela dependente tem como chave estrangeira o FCPF. Então, o FCPF diz respeito ao CPF do funcionário. Aqui a gente não está vendo a setinha ligando, tá? Ainda não estamos vendo. Depois a gente vai ver a figura com todas as chaves estrangeiras representadas, através das setas, né, de atributos aqui, no caso da relação fraca para a relação forte. Lembrando também que, além do FCPF, que é a chave estrangeira, nós temos nome dependente e os dois juntos, FCPF e nome dependente, fazem a chave de dependente. Ah, mas espera aí, FCPF é chave estrangeira. Não, ela é chave estrangeira, mas ela também é um atributo parte da chave primária de dependente. Qual que é a chave primária de dependente? FCPF com nome dependente. Qual que é a chave estrangeira que eu tenho independente? FCPF. Ela liga para qual chave primária? Para CPF de funcionário. Então, a gente tem tudo isso aqui, né? Nós fizemos, então, essas ações aqui. Para cada tipo de entidade fraca, a gente criou uma relação R, incluiu todos os atributos simples de R, e aí depois a gente incluiu como atributo de chave estrangeira de R o atributo de chave primária da relação forte, que era o CPF. E aí, claro, cuidamos também, né, de que chave, quem é chave aqui, né, da relação de dependentes, e paralelamente a gente analisou que faria sentido a chave ser, na verdade, a chave já era aqui o nome, tá vendo? Só que esse nome não é chave sozinho, ele vai ter que ser chave junto com o CPF, porque eventualmente os nomes de dependentes poderiam repetir, homônimos. Duas pessoas trabalham na mesma empresa, têm um filho com o mesmo nome. Ah, o nome completo igual? Acontece, são os homônimos. Existem várias pessoas com nomes completos iguais. É raro, mas acontece. Então é bom a gente preocupar. Por conta disso, a gente trouxe o FCPF junto como chave primária do dependente. Isso pode ter situação que não é necessário, tá? Então isso não faz parte da regra. Qual vai ser a chave primária aqui da relação que veio de uma entidade fraca? Então aí você tem que analisar e ver qual é o caso. Bem, nós temos também agora uma terceira etapa, que é onde a gente vai mapear os tipos de relacionamento binários um para um. Vamos focar apenas nos relacionamentos um para um. Tá? Em geral, a gente vai falar também de relacionamentos n-ários, mas vamos focar nos binários. Tá? Mais para frente, a gente vai ter uma situação dos n-ários, mas a gente, em geral, não costuma, né, ou tenta evitar relacionamentos terciários ou de aridade maior do que 2. Então, vamos lá. Para cada tipo de relacionamento binário 1 para 1, nós precisamos identificar as relações que correspondem aos tipos de entidade participantes em R. Então, vai ter uma do lado, outra do outro lado. E existem 3 técnicas possíveis para se fazer
né, para trazer, na verdade, esse relacionamento para dentro do modelo relacional. Então vamos lá, quais seriam essas técnicas? A primeira é a técnica de chave estrangeira. A técnica de chave estrangeira consiste em criar uma nova relação que vai ter uma chave estrangeira para outra relação. Então você escolhe uma delas e fala assim: eu vou trazer as características de relacionamento para uma das tabelas do lado. E nela, de um lado, né? Porque é um relacionamento binário, tem duas tabelas. Uma de um lado, outra do outro. Então, aí a gente tem que pensar de acordo com o próprio projeto e ver se vai levar para um lado ou para o outro lado. Tá? Então, na verdade, né, a chave estrangeira de quem para quem que você quer fazer. A segunda técnica é a técnica de relação mesclada. Ou seja, nesse caso, a gente vai trazer uma relação e vai mesclar com a outra. Então, ao invés da gente ter duas relações, a gente vai ter uma relação só. Então, é a técnica de relação mesclada que pode fazer sentido, em geral não vai fazer. Não para relação 1 para 1. E aí tem também a técnica de relação de referência cruzada ou de relação de relacionamento. Ou seja, você criaria uma relação própria para representar o relacionamento. Até então, a técnica de chave estrangeira não faz isso. Ele só faz uma chave estrangeira em uma relação para outra. A técnica de relação mesclada junta as duas relações. E a técnica de relação de referência cruzada ou de relação de relacionamento, também, né, tem dois nomes, o que ela faz é criar uma terceira relação. Eu tenho já as relações para representar as duas entidades que fazem parte daquele relacionamento, e eu crio uma terceira para representar o relacionamento em si. Então a gente vai ver essas técnicas aqui ilustradas não só para o tipo de relacionamento 1 para 1, porque o 1 para 1 vai escolher uma delas, a gente já vai ver. Mas quando a gente for ver o 1 para N e o N para N, eles vão explorar algumas dessas técnicas. E aí a gente vai ver como elas funcionam. Vamos ver primeiro qual foi a escolha. As três técnicas são possíveis, mas algumas são mais recomendadas. Ou alguma é a mais recomendada. Então vamos ver qual foi a escolhida aqui no caso do nosso projeto, aqui com o autor do livro que a gente segue, né? O exemplo que ele nos fornece. Então vamos lá. Primeiro, qual é a relação 1 para 1? Cadê ela aqui? É essa, gerencia. Essa é a relação 1 para 1 que nós temos. Tá? Ela representa um relacionamento. Ela representa aqui um relacionamento de 1 para 1 entre funcionário e departamento. Um funcionário, ele gerencia um departamento. Então vamos lá, como é que isso foi resolvido? A gerência do departamento por um funcionário. Foi feito isso daqui, ó. O funcionário, o departamento, ele ganhou um atributo. Então, agora, ele ganhou o atributo do CPF gerente, que é uma relação que um atributo uma chave estrangeira. Então, eu tenho aqui uma ligação do CPF gerente para o CPF aqui da tabela funcionário. Essas setas aqui vêm de outras partes aqui do diagrama, mas que agora não precisam ser utilizadas. A gente só precisa observar aqui o departamento que o CPF gerente foi incluído. Antes não tinha, tá? O CPF gerente ele veio por conta do relacionamento. Então, qual foi a técnica utilizada? Vamos lá. Técnica de chave estrangeira, de relação mesclada ou de relação de relacionamento? Foi a técnica de chave estrangeira que foi utilizada e que faz muito sentido para relações 1 para 1. Tá? Faz muito sentido, ou seja, eu não vou criar uma nova relação para colocar apenas o nome do gerente. Eu pego o departamento e crio um campo novo, né? Que é a chefia, é o chefe, é o responsável, é o gerente, né? do departamento, e aí eu vou apenas fazer uma referência ao CPF. Então, o CPF que constar aqui no CPF gerente de um dado departamento é o gerente desse departamento, certo? Então, utilizamos a estratégia, a técnica de chave estrangeira, ok?